bem-vindos, muito obrigado por terem. Sejam bem-vindos. A coordenadora de Organização e Patrimônio, Juliana Moreira, fará uma manifestação inicial em nome da coordenação sindical. Funcionando, tá. Boa noite, então, colegas, sejam todos muito bem-vindos. Promover um debate com os candidatos a prefeito de Santa Maria é uma tradição do sindicato. Por isso, nós agradecemos a presença do senhor Rodrigo Décimo, né, e do senhor Valdeci Oliveira, os nossos dois concorrentes que alcançaram o segundo turno nesse pleito, e também as suas equipes que contribuíram para a viabilização deste debate. O plano inicial da coordenação era fazer o debate no dia 15 de outubro, que era o dia do professor, mas por motivos de agenda isso não foi possível. Então aqui estamos hoje e celebramos essa noite que será marcada pelo confronto democrático de ideias. O objetivo deste encontro é então conhecer de forma mais profunda como os candidatos pensam sobre diferentes pautas. Historicamente, a educação está sempre no topo das prioridades nas campanhas eleitorais e depois nem tanto ao longo dos mandatos. Isso precisa mudar. O Simprosme completou no dia 15 de setembro 35 anos de história. Convivemos com prefeitos de diferentes matizes ideológicas, sem nunca cessar a luta por melhorias para a atividade profissional dos professores e o desenvolvimento da educação municipal. Para isso, então, estamos aqui nesta noite. O desejo da coordenação do nosso sindicato é de que cada um dos presentes saia do auditório da SESMA com cada vez mais elementos para tomar a sua decisão. Desejamos todos, então, um ótimo debate. Obrigado, Juliana. A dinâmica. O Simprosme convidou os professores municipais a enviarem sugestões de perguntas a serem feitas aos candidatos nesta noite. Chegaram mais de 30 questões através de seus canais de comunicação. Para contemplar todos os temas propostos, a coordenação compilou as sugestões em 14 perguntas, dispostas aqui no pote. A dinâmica do sorteio, acertada com as assessorias, priorizará os temas propostos pelos professores. O debate será dividido em 3 blocos de perguntas. Neste primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos e meio para uma saudação inicial. Sortearemos agora quem começa fazendo sua manifestação. Em seguida, na ordem do sorteio inicial, cada candidato retirará uma pergunta do pote, entregará ao mediador que a lerá, então o candidato responderá no tempo de 2 minutos e meio. Inicialmente estavam previstos 3 minutos, o pessoal acordou aqui nos 2 minutos e meio e 1 minuto para a resposta do oponente. Após a sequência de 4 perguntas, 2 para cada revezamento, teremos um intervalo de 5 minutos neste primeiro bloco. Estão presentes os advogados Giorgio Forgianini e Leonardo Soares, que agradecemos e cumprimentamos, da assessoria jurídica do Simpros, que formam a comissão para eventual direito de resposta. A concessão do direito de resposta se dará a critério da organização do debate, mediante pedido explícito de qualquer dos candidatos participantes feito diretamente. Será concedido quando, em última possibilidade de manifestação na rodada, houver um ataque de cunho pessoal, uma vida privada, acusação de cometimento de atos ou práticas definidos como ilícitos, conjecturas sobre hipotéticas futuras ações do candidato se eleito. Não será concedido o direito de resposta quando ainda houver possibilidade de manifestação do candidato atingido na mesma rodada, que ele possa, na sequência, se manifestar. A manifestação a que se pretende resposta não configurar ataque pessoal ou levar à conclusão do cometimento de ilicitude. A manifestação a que se pretende resposta se tratar de críticas ao plano de governo ou a gestões passadas. E ainda, a manifestação a que se pretende resposta não configurar ataque de cunho pessoal ou a vida privada. Vamos fazer o sorteio
para as considerações iniciais do primeiro candidato que fará esta saudação inicial dos 2 minutos e meio. Estamos aqui com o Paulo Dutra na assessoria, por toda e qualquer informação que for necessária. Manifestação inicial ao público também. Você pode ficar sentado, você pode ficar como fiquem, estão em casa, tá bem? Por favor. Candidato Valdeci Oliveira, por favor, o seu tempo é de 2 minutos e meio. Eu faço o início do tempo porque ele será cronometrado a partir do acionamento lá em cima, tá bem? Então, seu tempo. Primeiro, quero dar uma boa noite a todos e todas, saudar aqui a direção do Simprosme, saudar o candidato Rodrigo Décimo, saudar todos e todas aqueles que aqui estão. Quero parabenizar mais uma vez o Simprosme por essa iniciativa, acho que fortalece a democracia. E queria também parabenizar, né, todos os professores e professoras pelo seu dia, né, o dia do professor, que foi no último dia 15, e que a gente sabe da importância que tem nesta semana toda, na verdade, discutir. Agora melhorou, estava com uma questão forte no meu olho aqui, me atrapalhando um pouco. Eu queria primeiro, então, saudar a cada um e cada uma, dizer para todos de que a gente está muito feliz de poder estar aqui, na frente de uma categoria que a gente tem muito respeito e que a gente, ao longo de muitos e muitos anos, vem trabalhando, né, desde quando fui vereador dessa cidade, onde algumas leis, inclusive, foram construídas e feitas naquela época, inclusive a lei para a eleição direta de diretores foi feita na nossa época. E também dizer que estou hoje candidato a prefeito, uma situação que me dá muita tranquilidade. Primeiro porque lá em 2001, quando eu assumi a prefeitura, eu peguei uma prefeitura completamente quebrada, uma prefeitura que tinha 4 folhas de pagamento atrasado, salários parcelados há muito tempo, e nós, em menos de 45 dias, colocamos todos os salários em dia, nunca mais parcelamos salário, nunca mais atrasou um dia do 13º, e foi um momento importante, porque num diálogo permanente com a categoria, nós construímos aquilo que ainda é o melhor plano de carreira que os professores de Santa Maria têm, que é uma referência para muitas cidades. Isso nos dá a condição de fazer esse debate muito tranquilo. Segundo, nosso governo trabalhou muito para que pudéssemos ampliar várias questões importantes. Além do plano de carreira, que certamente foi fundamental, nós também criamos o quadro de funcionário da escola, né, que não tinha naquela oportunidade. Nós criamos o quadro de funcionário da escola, criamos da educação para jovens, implantamos, aliás, a educação de jovens e adultos nessa cidade, demos início à expansão da estrutura da rede, construímos do zero, ou criamos, na verdade, a Escola Delmo Simagenro, a Escola Chácara das Flores, a Escola Castro Alves, a EMEI Zulânia Salamone, a EMEI Luiz Algaretti, a Escola Sérgio Lopes, a EMEI Boca do Monte, criamos a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, ampliamos a Irmão Quintino, a José Paim de Oliveira, a Oscar Grau, a Lívia Mena Barreto, entre outras. 87 novas salas de aula foram construídas no nosso governo em 8 anos e garantimos também, encampamos a escola Pão dos Pobres, Nosso Lar, e juntando todas as escolas construídas, ampliadas e as 2 encampadas, foram 90 escolas que nós tivemos essa oportunidade de fazer nesse período. Também começamos do zero a implantação dos laboratórios de informática nas escolas Municipal Santa Maria, criamos o Núcleo Tecnológico Educacional Municipal, criamos a gestão democrática na escolarização e a escolarização da merenda, a eleição direta para diretores, também foi fundamental, dialogando com o magistério, a questão da gratificação para os professores da educação infantil, que na época não tinha, ampliamos a Escola Municipal de Aprendizagem, o EMAI, executamos o Programa de Formação Continuada, que representava um investimento bastante significativo naquela época, implementamos ações importantes de acessibilidade nas escolas, implantamos sala de recursos multifuncionais. Na sequência, nós vamos apresentar uma série de outras propostas que nós temos hoje com o magistério, que é importante, mas é muito importante dizer
porque a gestão democrática, né, a autonomia de gestão, a autonomia pedagógica, a autonomia das escolas foi um grande processo que nós implantamos e certamente naquele período foi muito significativo. Isso ajudou a não só democratizar, mas melhorar as condições da educação em Santa Maria. Então estou aqui com muita alegria para falar daquilo que nós vimos do passado, porque o passado também traz coisa boa para o presente e logicamente que a partir daí falar do futuro a partir de agora nas perguntas que serão encaminhadas para nós. Parabéns e muito obrigado. Candidato Rodrigues, por favor, considerações iniciais. Bom, meu boa tarde a todos também. Fazer uma saudação à direção do sindicato. Obrigado pelo convite. Uma saudação ao deputado Valdeci. Dizer que, assim, da minha felicidade de estar aqui conversando sobre um tema que é educação e que a gente teve a oportunidade de, não só no discurso, mas na prática mesmo, fazer uma educação diferenciada graças a todos vocês, a todos os professores que estão aqui e tantos outros que não puderam estar aqui nesse momento, e que a gente avançou muito nesses últimos anos aqui na nossa rede municipal. E preciso fazer a menção à professora Lúcia, que nos últimos 7 anos e meio esteve liderando a Secretaria de Educação e que trouxe esses avanços para o nosso município, né? Como nós estamos aqui conversando com professores, certamente a gente vai trazer as questões mais atinentes aos professores. E eu acho que cabe aqui, nessa minha fala inicial, desfazer alguns boatos, algumas desinformações, algumas fake news que surgiram nos últimos dias com relação ao plano de carreira dos professores, que nós tínhamos estudos para alterar, para modificar o plano de carreira. Isso não é absolutamente verdade. Nós sabemos das conquistas que foram alcançadas e essas conquistas serão mantidas. Qualquer alteração no plano de carreira vai ser feita através de uma conversa com os professores, com o sindicato, com a própria Câmara de Vereadores, né? Há a necessidade, sim, de adequações, de melhorias desse plano de carreira, e isso nós vamos fazer discutindo com todos vocês. Não tem nenhuma hipótese alguma, deixo muito claro isso, é o nosso compromisso, de fazer qualquer tipo de alteração no plano de carreira que venha a prejudicar, a tirar direitos, a tirar benefícios dos nossos professores. Porque eu acho que também nós tivemos a oportunidade de dar provas claras e cabais de que a gente está ao lado dos professores, que a gente está trabalhando junto para que a educação se fortaleça e está se fortalecendo. A própria índice que mede a qualidade da educação no nosso município tem tido aumentos geométricos nos últimos anos, né, através do IDEB. Isso é graças a todo um conjunto de ações e que, lógico, tem na ponta os nossos professores. Então, a gente está aqui para ter essa conversa franca, aberta, para que a gente possa cada vez mais esclarecer e discutir a educação de uma forma madura, de uma forma séria, como não podia ser diferente frente a todos as senhoras e todos os senhores. É 2,5 tudo. Muito obrigado. Bom, nós ficamos sem o tempo aqui agora, né? Então vamos ver com a coordenação. Estava organizando, então está bem. A gente tem agora na sequência. Tá perfeito. Então vamos lá. Vamos retirar então aqui para... Você vai responder primeiro, saiu na questão. Primeiro, a resposta começa com o senhor aqui a pergunta na ordem do sorteio para este bloco. E ele responde. Perguntei. Vamos lá. Pergunta de número 14. R$140 mil são pagos mensalmente pela Prefeitura para o aluguel de 3 prédios. R$41 mil para FAPAS, na IMF Suzana Laranjeira. R$40 mil para o Pão dos Pobres e R$58 mil para o funcionamento da IMF Major Tancredo Pena de Moraes. Somadas, por ano,
se aproximam de R$1.700.000. Nenhuma tem perspectiva no médio prazo de ter sede própria. Como o senhor vê essa questão? O senhor tem 2 minutos e meio e 1 minuto para o comentário da sua resposta. No seu tempo, por favor. Primeiro, acho que sempre quando a gente vai falar da educação e falar da escola, a gente precisa que a escola seja um símbolo da comunidade. E quando tu começa a alugar prédios para as escolas, tu perde esta referência que a comunidade sempre deu. Eu estudei naquela escola, eu estudei nessa escola, a minha escola. Eu, logicamente que não conheço os detalhes, mas tem um caso que eu acho emblemático. A escola da Palma, a Pena de Moraes, é uma escola que é histórica na comunidade, sempre foi histórica para aquela comunidade. E eu não entendi por que em 8 anos deixaram a escola cair, ser interditada, para alugar um local que inclusive as crianças têm que levar água potável, que não tem água potável, e pagar R$58.000 por mês de aluguel, aonde esses valores dariam, em 5 anos de contrato, o contrato vale por 5 anos, dariam R$3.500.000 de valor pago de aluguel para uma única escola. Esses valores dariam tranquilamente para construir uma escola de qualidade, uma escola do campo, que tem grandes possibilidades, tem área. Então, acho que esse tipo de coisa nós vamos rever imediatamente. A comunidade da Palma, eu estive lá a semana, uma reunião com o Conselho Distrital, reivindica e tem um local doado pela comunidade, tem mais de um local, inclusive, para a construção de uma escola. E o compromisso que nós estamos assumindo com aquela comunidade e, logicamente, rever todos os demais aluguéis são fundamentais. Eu acho que é importante que a escola e esses recursos que pagam aluguel, ele deve ser revertido para o benefício da educação, para melhorar as escolas, a estrutura das escolas. Tem muitas escolas, como por exemplo a Erlinda Minojo Vinadé, na Vila São João, que está caindo. O local onde serve a merenda afundou o piso. Faz mais de 2 anos e até agora nada foi feito, está interditado. Então acho que quando se fala em educação, ela tem que ter a qualidade no total, em toda a abrangência, e não apenas neste ou naquele ponto. Educação ela tem que ser muito mais ampla e é fundamental que a gente discuta isso com a sociedade. Investir em educação não pode ser tratado como custo, e sim como investimento. Foi assim que nós pensamos, é assim que nós vamos fazer a partir de janeiro do ano que vem. A coordenação pode nos ajudar aqui apenas para a condução, né, que reserve as manifestações. Esse é o tempo, então, de 1 minuto. Bom, nós seu tempo, entendemos só que para... Por favor. a necessidade do aluguel dessas escolas que foram citadas, porque nós entendemos e nós priorizamos a educação. Quando a gente fez esses investimentos, quando fizemos esses aluguéis, justamente é para que a gente possa dar a condição aos nossos alunos de ter um ensino de qualidade, com os equipamentos e com as escolas necessárias, com a infraestrutura necessária, juntamente com a capacitação dos nossos professores. Para terem uma ideia, 8 a cada 10 escolas sofreram intervenções. É um processo que é longo, não é um processo de curto prazo, para que a gente possa fazer todas as manutenções necessárias. Isso a gente está avançamos bastante, e a gente vai continuar com esses investimentos para que nós possamos melhorar as nossas condições das escolas, e isso nós já temos provas. 8 a cada 10 escolas do município sofreram reformas, sofreram alguma intervenção. Agora o senhor faz essa pergunta, eu possa formular, o senhor tem 2 minutos e meio. Pergunta de número 12. Santa Maria conta com 9 escolas do campo, porém somos sabedores que não basta termos escolas no campo. Como sua gestão pretende aprimorar e fortalecer políticas públicas educacionais, respeitando as especificidades desta população? No seu tempo, 2 minutos e meio para responder. As nossas escolas do campo, a gente está com um projeto já maduro de colocar um
setor, um núcleo do Inova Campo, que é justamente para que nós possamos levar para as escolas do campo a tecnologia, para que nós possamos fazer com que os nossos estudantes do campo fiquem retidos no campo. Essa é nosso compromisso de que todos esses investimentos que a gente faz no nosso núcleo urbano, a gente replique no núcleo do campo. Com certeza a gente irá avançar nessas questões, trazendo principalmente a tecnologia, que ademais a condição de qualidade da educação, qualidade de ensino, todos os recursos demais que já são aplicados no campo serão mantidos e ampliados. Agora, nós precisamos levar efetivamente a questão da inovação para que a gente tenha o complemento desta educação que é tão importante para a qualidade de vida e para a qualidade educacional dos nossos alunos que estão no campo, que estão nos nossos distritos. O senhor tem até 1 minuto para comentar. Só para ele zerar. O seu tempo. Não, quero dizer primeiro que escola do campo, escola urbana, todas elas têm que ter uma política absolutamente planejada, discutida, debatida, não só do ponto de vista da secretaria, que diga isso ou aquilo. Quem tem que discutir é toda a comunidade escolar. Eu acho que isso é fundamental. A comunidade escolar tem que ser chamada para todas as decisões. Eu lembro que quando nós ampliamos e criamos o Laboratório de Informática na José Paim de Oliveira, no Alto das Palmeiras, foi uma discussão com toda a comunidade. E a comunidade reivindicou e nós acabamos encaminhando. Eu acho que o exemplo da Escola da Palma é um mau exemplo. A gente precisa avançar nesse processo. Logicamente, respeito enormemente o Rodrigo, mas parece que quando tu fala, tu não é governo, tu é governo, né? Faz 8 anos que o seu governo está aí, agora só que vão fazer a escola do campo, de fato, ser olhada pelo governo. Então, acho que esse questionamento é necessário fazer e a população tem que responder sobre isso. O senhor nos encaminha mais uma pergunta, por favor. A coordenação é a pergunta número 11. Quais critérios serão utilizados para a formação da equipe que estará à frente da Secretaria de Educação? Primeiro critério, qualificação técnica. Segundo critério, gestão democrática. Terceiro critério, tem que dialogar permanentemente. Educação se faz com diálogo, se faz com democracia, se faz com participação. A Secretaria de Educação de um município, seja qual for, estou falando do nosso, ele precisa ser exemplo. Eu não posso fazer educação lá no bairro, na vila, na comunidade, passar para os nossos alunos se o exemplo que a Secretaria de Educação não tenha exatamente também feito o seu, que eu chamo assim, o tema de casa. É muito importante que tenha setores qualificados, que a Secretaria de Educação seja, de fato, uma porta de entrada de todas as dificuldades e os problemas que a escola vive. A Secretaria de Educação tem que ser aberta para que os professores possam ter acesso, sejam recebidos, sejam respeitados. É fundamental o diálogo. Educação é diálogo. Eu acho que é fundamental. Nós teremos uma equipe qualificada, uma equipe determinada, uma equipe que entenda e uma equipe principalmente que dialogue não só lá na secretaria, mas uma equipe e o secretário ou a secretária que vá nas escolas, em loco, ver a realidade de cada escola. Foi assim que nós fizemos no passado e assim será no presente. Por favor, seu tempo. O nosso critério vai ser de pessoas comprometidas com a educação, que sabem da importância que é a educação para uma sociedade. É fazer com que estes gestores da educação tenham comprometimento, como nós temos, com a autonomia das escolas, sabendo da responsabilidade que cada um dessas escolas tem com a sua comunidade, e nós iremos fazer com que isso tenha
continuidade, porque eu tenho o exemplo aqui da professora Lúcia, da professora Gisele, que são pessoas comprometidas com a educação. A educação é prioridade não só no discurso, é prioridade na prática. Este é um critério elementar para que a gestão da Secretaria seja realizada no nosso futuro governo. Muito obrigado. O senhor pode tirar uma quarta pergunta agora, por favor? Pergunta de número 9 é: persistem as dificuldades com relação à contratação e permanência de estagiários para a educação infantil e monitores para o público da educação especial. Como inovar na busca de uma solução definitiva, qualificando estes atendimentos? Ao tempo, o senhor tem 2 minutos. Os nossos estagiários e monitores, que nós tivemos nos últimos anos a condição de melhorar a questão da bolsa desses estagiários, mas mesmo assim nós temos vagas abertas. Isso, por si só, não resolveu o problema. Nós temos o compromisso de resolver o problema dos monitores junto com as nossas escolas. E, para tanto, nós podemos fazer através de bolsas científicas, bolsas de estágios científicos, para que a gente traga profissionais qualificados e remunerando eles de forma qualificada durante períodos de 3 anos, 2 anos, enfim, estabelecer essa questão, através também da busca da contratação desses monitores, desde que nós colocamos esses cargos no quadro dos cargos, cria esses cargos. Então, a solução nós iremos encontrar conversando, dialogando, como nós sempre fizemos com os nossos professores, para que a gente ache a melhor alternativa. Mas eu garanto para todas as senhoras e todos os senhores, nós vamos solucionar essa questão dos monitores, que tanto são importantes para que nós possamos entregar qualidade na educação, principalmente de quem mais precisa. Muito obrigado. O senhor tem... Seu tempo, por favor. Primeiro dizer que nós vamos enfrentar de frente essa situação, né? É impossível que a gente fique 8 anos sem resolver esse tema, né? A questão dos monitores era uma questão grave, porque não só nós precisamos ter monitores, mas nós precisamos qualificar esses monitores. Não adianta eu contratar um estagiário ou um monitor e jogar na frente das crianças, principalmente as crianças especiais. As pessoas não ficam 2, 3 dias, porque não tem nenhuma preparação. É fundamental que a gente tenha um curso, né, de adequação, de entendimento, não jogar os adolescentes, muitas vezes, numa função que eles ainda não têm esse aprendizado. Então, a questão dos monitores é fundamental. Nós precisamos fazer isso. Mais ainda, todos, nós já tivemos o caso, eu lembro do levantamento do Simprosme, em março, que tinha 310 vagas de estagiários abertas e 278 vagas abertas de monitores. A gente tem ido às escolas, antes da campanha, muitas, eu sempre fui, não só hoje, eu sempre visitei muitas escolas, e percebi a dificuldade que tem, a sobrecarga dos professores em relação a isso. Então nós vamos resolver isso de frente, André. Obrigado. Pela organização, nós temos 5 minutos no intervalo e retomamos com o segundo bloco, com a nova dinâmica, tá bem? Por favor, 5 minutos. Podemos retomar, senhores? Muito bem, prefeito de controle do tempo, né? Eu vou ficar em pé aqui para poder acompanhar melhor ali, por orientação da coordenação. Nós estamos sempre aqui buscando, como nós dissemos no início, uma noite democrática, então, mais democrática possível, tá bem? A dinâmica agora segue a mesma. Cada candidato sorteia a pergunta a ser respondida no tempo de até 2 minutos e meio. Entrega ao mediador
Após a resposta, o oponente irá comentá-la em até 1 minuto. Serão mais perguntas formuladas pela categoria. Inicia o candidato que não começou fazendo a apresentação inicial no bloco anterior. Então, como o senhor começou, começa agora com o candidato Rodrigo, por favor. Aqui. Pergunta de número 2, tá bem? No curto prazo, teremos um problema para iniciar o ano letivo de 2025, que é a extinção da Lei dos Contratos Temporários. Lei esta que foi criada com a perspectiva do chamamento imediato dos aprovados no último concurso público e para dar conta também da hora-atividade. Qual será a sua primeira medida sobre isso? No seu tempo, 2 minutos e 30. Nós temos um contrato emergencial a ser chamado, de 518 professores. Nós já temos também um concurso feito, realizado. Estamos na elaboração da lei da criação de cargos, então nós vamos suprir essas demandas, chamando esses professores, para que a gente possa atender a demanda da hora-atividade, como foi citado aqui, e também a demanda das escolas que houver necessidade. Então a gente tem com essa previsão para que a gente possa avançar. Temos também espaços que hoje já estão consolidados, como o espaço do EduTech, que é uma forma também da gente poder usar para a hora-atividade nos seus intervalos, porque os professores estarão se preparando para as aulas. Então a gente tem essas alternativas para que a gente possa iniciar o ano letivo de 2025 de uma forma tranquila, de uma forma que a gente vá atender todas as necessidades através do chamamento e do uso do EduTech, entre outras alternativas que a gente terá. André, é possível só ler a pergunta, que eu fiquei na dúvida? Sem problema. No curto prazo, teremos um problema para iniciar o ano letivo de 2025, que é a extinção da Lei dos Contratos Temporários. Lei esta que foi criada com a perspectiva do chamamento imediato dos aprovados no último concurso público e para dar conta também da hora-atividade. Qual será a sua primeira medida sobre isso? O senhor tem tempo? Tem até 1 minuto. Primeiro, educação se faz com professor concursado. Isso é fundamental. Logicamente que numa emergência, que não exista como fazer, logicamente tem que buscar alternativa. A primeira medida que eu vou fazer, eleito dia 27, ainda antes de assumir, vou dialogar com o prefeito Jorge Possobon para que ele prepare tudo para chamar os concursados. Isso é fundamental. Se tem banco de concursado, se dá para chamar, por que nós vamos contratar emergencialmente para criar o mesmo cenário absurdo que tem hoje o governo do Estado, o Estado enquanto um todo, que cada vez aumenta. Hoje tem mais de 23 mil professores contratados. Então tem que cada vez mais aprofundar a busca de concursos, e nós vamos não só chamar os concursados, como vamos fazer concurso para professores e também para os servidores de escola. Obrigado. A pergunta de número 3 da comissão. A sobrecarga de trabalho tornou-se o normal das escolas, o que tem acarretado um elevado número de atestados médicos. Temos um problema de saúde mental a enfrentar. O que a sua gestão vai fazer para enfrentar este problema urgente? Até 2 minutos e 30, o seu tempo. Tá bem. Então, primeiro, a gente precisa cada vez mais humanizar as relações. Humanizar as relações significa tu ter a compreensão de que educação não pode ser uma coisa forçada, né? Os nossos professores precisam cada vez mais ter tranquilidade para exercer a sua função, sem pressão, né? Sem autoritarismo, sem falta de diálogo. A construção tem que ser coletiva. Isso me parece, como qualquer outra função de qualquer outra profissão, ele ajuda a melhorar o ambiente, ele ajuda a melhorar a expectativa dos trabalhadores da educação,
a questão da saúde mental ela é séria. Eu outro dia fui numa reunião com algum grupo de professores e quero dizer com toda tranquilidade, eu saí muito preocupado de lá, porque as pessoas estão meio que não é bem desamparada, mas estão muito preocupada, ao mesmo tempo angustiada, meio que amarra. Nós temos que tirar as amarras, tá? Nós precisamos tirar as amarras em todo o sentido, para que os professores possam, de fato, a ter a alegria, voltar a esperançar na educação. A educação é esperançar. A educação é pensar num mundo novo. A educação é pensar que cada um de vocês estão formando cidadãos do futuro. E esse cidadão não pode estar vendo na frente da escola pessoas que têm problemas não porque querem, exatamente pela dinâmica, pela pressão, pela carga horária exagerada ou por qualquer outra situação. E eu acho que o prefeito, a gestão e a Secretaria de Educação tem que perceber isso. Eu não sei quantos professores tem hoje de atestado, mas se tem atestado também tem que ter um centro psicossocial, né, para que trate essas questões. Nós teremos em Santa Maria um centro psicossocial 24 horas para atender esse tipo de questão de saúde mental. Saúde mental, ela é fundamental, nós temos que atender com prioridade. Educação também se relaciona com saúde. Se nós não tivermos essa compreensão, está equivocado. Então, acho que a gente precisa tratar isso com seriedade, né? Isso não é só aqui, mas é muito grave. Eu tenho percebido isso com angústia. Nós precisamos voltar a ter os professores felizes, esperançosos, né? Que, de fato, cada vez mais, não só a sua valorização salarial é importante, mas a valorização da vida, a valorização do ser humano, a humanização, essa relação respeitosa tem que ter. Tem até um minuto. Nós avançamos muito na questão da hora atividade justamente para dar a qualidade de vida para os nossos professores. Nós estamos assim a um passo muito pequeno para que a gente possa conseguir a integralidade da hora atividade como preconiza a lei federal. Nós temos também o Núcleo Fortes, que é um núcleo que foi criado justamente para a formação e desenvolvimento dos professores, que trata da qualidade de vida dos professores, que tem um atendimento multidisciplinar para que os nossos professores tenham todas as condições de poder ministrar as suas aulas, de ter as suas atividades com qualidade de vida, com qualidade profissional. Então, quando a gente trabalha com a valorização dos professores, não é só a questão salarial, é a questão da qualidade de vida, é a questão das condições do trabalho. Isso nós vamos manter e vamos ampliar, graças a um trabalho conjunto de diálogo entre a mantenedora, entre a Secretaria de Educação e os nossos professores. Muito obrigado. Quando alcançar o ponto, senhor, por favor. Pergunta de número 10. O atendimento aos estudantes de educação especial incluídos nas escolas exige qualificação e estrutura. Além da ampliação do quadro de educadores especiais, um gargalo no atendimento são os diagnósticos. Como agilizar os processos? O senhor tem até 2 minutos e 30. Junto a esse público tão especial e que precisa a nossa atenção também, de uma forma muito especial, nós conseguimos avançar de 12 educadores especiais para 120, quer dizer, um aumento de 1000% nos últimos anos, justamente para demonstrar a nossa preocupação com as crianças desse atendimento especial. Junto a isso também, reforço a questão da solução dos nossos monitores, que tem um papel especial no atendimento desse público. Nós vamos criar a Casa do Autista, que é um espaço multidisciplinar, adequado para que a gente possa ter o melhor atendimento possível para as crianças com transtorno de espectro autista. Os projetos da Casa do Autista já estão prontos, estão em fase de orçamentação e em breve será licitado para que nós tenhamos mais esse instrumento, mais esta ferramenta para atender as crianças com transtorno de espectro autista e todo o conjunto de necessidades dos nossos alunos especiais. Obrigado.
Nós Tem um minuto. Só um minutinho. Vai colocar. Agora sim, por favor, senhor. Nós teremos um centro de referência para todas as crianças especiais, entendeu? Não dá para tratar apenas uma categoria, são várias, são dezenas. Eu, inclusive, trato de uma situação que eu tenho um neto autista, eu sei o que significa isso, mas nós temos que tratar de várias outras questões, por isso que eu acho que é fundamental ter a integração direta da saúde com a educação e da educação com a saúde. Nós temos que ter psicopedagogos em vários lugares para discutir essas questões. Se nós quisermos educação verdadeira, de qualidade, que seja avançada, nós temos que ousar. E nós vamos ousar, porque é assim que a gente vai fazer. Já fizemos no passado, vamos melhorar a partir de agora. Faça a pergunta, por favor. Pergunta de número 13. Existe um processo em andamento na rede estadual de terceirização das estruturas escolares. Qual o seu posicionamento sobre as privatizações na área educacional? Não precisava nem 2 minutos e meio, porque eu sou totalmente contra. Mas igual, acho que é importante. Se nós queremos educação de qualidade, a terceirização, ela é a precarização da educação. Aliás, esta é uma receita que nós já vimos está acontecendo no Estado. O magistério estadual sabe o que eu estou falando. O magistério estadual sabe o sucateamento e a precarização da educação deliberada para exatamente justificar para a sociedade que precisa mudar, que precisa privatizar, que precisa terceirizar. Ou seja, quanto nós estiver fazendo isso, nós estamos enterrando a história educacional desse país, principalmente o que sempre pregou Paulo Freire, porque nós precisamos cada vez mais fazer da educação uma educação libertadora, uma educação que possa, como eu já falei antes, animar. Aliás, eu gosto muito de um poema que diz o seguinte, é fundamental: o diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E para ser gente, precisa ser público, para que o público possa tratar da sua gente, com projeto, com planejamento, e isso é fundamental. Eu sou totalmente contra a privatização e a precarização da educação. Paulo Dutra, pela coordenação, pediu para que o pessoal, após as manifestações, se contenham na continuidade. Então, até 1 minuto, por favor. O senhor quer que eu responda? Por favor, repete. Existe um processo em andamento na rede estadual de terceirização das estruturas escolares. Qual o seu posicionamento sobre as privatizações na área educacional? Bom, eu, da mesma forma, tenho a convicção de que o diretor, o coordenador pedagógico, os professores não podem ser privatizados, não podem ser levados para esse termo. O que eu defendo é que as estruturas físicas das escolas, para que possa dar uma resposta mais rápida nas manutenções, nas ampliações, é que as estruturas físicas possam ter a possibilidade de ser avaliado uma concessão administrativa. As questões pedagógicas, não. Essas ficam com a Secretaria de Educação. Isso tem que ficar bem claro. São duas coisas bem distintas. Não se pode misturar uma coisa com a outra. As estruturas das escolas a gente pode pensar, as estruturas físicas, prediais, a gente pode pensar nessa possibilidade. Essa é uma possibilidade que dá a devida rapidez, celeridade às manutenções. Pela dinâmica, nós também, assim como os comentários, as manifestações após, a voz também chega alta aqui enquanto ele está se manifestando. Por favor, necessariamente essa concentração das respostas. Nós vamos a mais 5 minutos do intervalo e voltamos para o terceiro bloco, em que os coordenadores farão perguntas. Obrigado.
Ao nosso distinto público, por favor, acomodem-se. Muito obrigado. Neste terceiro e último bloco, a dinâmica muda. Agora, as perguntas serão feitas pela coordenação sindical. Cada candidato responderá e comentará a pergunta feita por uma das coordenadoras. E o candidato sequente comenta em até 1 minuto sobre a pergunta ou sobre a resposta. Né? Vamos fazer o sorteio logo após a pergunta, tá bem? Que começa com a coordenadora Juliana Moreira. Então, ela faz a pergunta e ela já retira um nome para nós fazermos o sorteio aqui. Os dois nomes. Por favor, Juliana. Posso fazer? Por favor. Bem, todas as propostas dos senhores candidatos para a qualificação da educação estão diretamente relacionadas com o aumento do número de professores, a ampliação do horário de atendimento da educação infantil, a escola em tempo integral, a hora-atividade, entre outras. Isso demanda aumento da folha de pagamento, que por consequência tem impacto na Previdência. Como dar conta da questão financeira com base na realidade atual de arrecadação? Você vai retirar para sabermos quem será o respondente. Valdeci Oliveira, por favor. Mostrando aqui. E o comentário com Rodrigo. Por favor, o seu tempo. Primeiro que a gente tem que ter, logicamente, qualquer decisão que for para ampliar a questão da educação infantil com turno ampliado, que é necessário, ou também ampliação de turno integral, da educação integral, nós temos que ver se nós temos, de fato, professores suficientes para que isso possa acontecer sem sobrecarregar a carga horária que já existe. Ou seja, chamar concursados. Esse é o primeiro passo. Se não tiver como chamar todos concursados para tudo isso, tem que ser gradativamente a implantação. Isso não pode ser... essa é a decisão em ponto, porque nós temos que, logicamente, levar uma série de fatores em consideração. Agora, não há como nós adiar essa discussão. Ela é fundamental, é necessária. Agora, como fazer, além de fazer a discussão de novos concursos, chamar o banco de concursado, também dialogar com a categoria, dialogar com o sindicato, dialogar... Aliás, essa questão de dialogar, para mim é muito tranquilo, gente. Eu fui 8 anos prefeito, num período difícil, num período de muito tensionamento, muitas vezes, mas nunca deixamos de dialogar. Nunca deixamos de sentar, de conversar, de fazer com que aquelas iniciativas de cada um pudessem ser exatamente aquela vontade da maioria na construção de todas as políticas, de todos os projetos. Nós sabemos hoje que a Escola de Educação Infantil, por exemplo, nós temos uma quantidade muito grande de mães que trabalham ou que gostariam de trabalhar, mas em função do horário que as crianças saem, elas não têm como assinar uma carteira. A própria Constituição estabelece que a questão do horário da educação infantil é dentro da necessidade da mãe ou do pai. Então a gente tem que adequar essa realidade. Bom, se não der para fazer tudo de uma vez só, nós temos que gradativamente implementando essa política dentro de uma questão. Não vamos inventar. Vamos fazer as coisas acontecer como tem que ser. Eu acho que isso é tranquilamente, é possível. Se alguém que lá atrás, com toda dificuldade, fizemos o melhor plano de carreira da história, e nós não vamos alterar o plano de carreira, a não ser para ser melhor. Esse é o compromisso nosso, que eu quero reafirmar aqui nesse debate. Sem dúvidas, para que nós possamos avançar na questão da Por favor, que o nosso não vai, por favor. Agora sim. Sem dúvida, para que nós possamos avançar na ampliação do turno estendido para as creches, para que nós possamos fazer a escola de tempo integral, vai ser sim necessário chamar os professores e, logicamente, dentro do quadro que nós temos, eventualmente abrir editais
para o regime especial de trabalho. Isso é possível. Mas a gente quer deixar bem claro que nenhum professor vai ter a sua carga horária aumentada, não vai ter sobrecarga de horário em virtude dessas medidas, porque até elas precisarão ser feitas de forma gradativa e consistente, para que a gente vá avançando e não tenha nenhum tipo de retrocesso nesses avanços que, com certeza, tanto a escola de tempo integral quanto o turno estendido nas creches possibilitam. Claro que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade fiscal também. A gente preza muito para que nós possamos ter um equilíbrio financeiro para que a gente possa avançar. Muito obrigado. A próxima pergunta, a segunda pergunta, será feita pela coordenadora Marta Hamel. Ela faz a pergunta do candidato Rodrigo. Sobre a educação de jovens e adultos, a EJA. Qual sua proposta para garantir o direito à educação de jovens, adultos e idosos que nunca frequentaram a escola e também para aqueles que não concluíram a educação básica? Existe intenção de manter e ampliar as parcerias para a qualificação profissional na EJA? Sem dúvida. Ao seu tempo. Sem dúvida. Eu acredito que nós tenhamos hoje um grande modelo de educação de jovens e adultos, que é através do convênio com o INFAR. A intenção é ampliar isso e trazer, neste contexto do EJA, a questão da profissionalização, o EJA profissionalizante, que além de dar as condições para que esses adultos possam terminar, concluir os seus estudos e até mesmo se alfabetizar, também agrega a questão profissionalizante. Eu tenho exemplos de pessoas que, dentro das empresas em que trabalhavam, através do EJA profissionalizante, conseguiram ascender de cargo, ascender de posição. E outras tantas que conseguiram colocações no mercado de trabalho de uma forma diferenciada. Então, esse tipo de parceria nós precisamos intensificar, valorizar e ampliar. Esse é o nosso compromisso com essa forma de trazer qualidade e dignidade para pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Agora o senhor candidato Valdeci, no acionamento do tempo. Bom, nós implantamos o EJA no nosso governo em várias escolas. E eu sempre me lembro assim que eu fico, muitas vezes até me emocionam. Além do EJA, nós implantamos inclusive a educação de jovens, adultos, aliás, para servidores do quadro do município. Foram mais de 30 que foram alfabetizados lá na escola do CRE Caxias pela importância que tinha. Também nunca vou esquecer que eu fui numa escola à noite de EJA e uma senhora de 75 anos, cabelinho branco, estudando, e eu perguntei para ela, mas a senhora com 75 anos, que exemplo? Qual é o seu objetivo maior de aprender? Eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, eu vim aqui, meu filho, porque eu quero aprender a ler a Bíblia. Sabe, essas coisas marcam. Então, o EJA é fundamental e nós vamos fazer parcerias com o campus do Instituto Federal Farroupilha, que vai vir para Santa Maria a partir do ano que vem, e nós vamos fazer parceria com o EMAI, que pode ser um grande parceiro também nessa questão. Esse é o nosso compromisso. Obrigado. Agora, a terceira pergunta pela coordenadora Vera Monte. Por favor. Boa noite, então. Para os candidatos. Qual a sua proposta para enfrentar a questão previdenciária sem retirar direitos do funcionalismo? Candidato Valdeci, até 2 minutos e 30, por favor, o seu tempo. Tá bem. Primeiro, construir, junto com todos os servidores, uma comissão de diálogo permanente, de busca de alternativas. Isso é a primeira coisa. Segundo, é sempre bom dizer que o município não deve ir por passo. O que tem dos 30 e poucos milhões exatamente é da questão de três, aliás,
né? 3 milhões é do questão do cálculo atuarial. Hoje nós temos uma decisão do governo federal que já está em andamento, que até o final do ano possivelmente já tenha 500 milhões de reais, então é 3 bi, 500 milhões de reais para restituir para o Estado e município para fazer a compensação previdenciária. Você sabe que tem dezenas e centenas e até, quem sabe, alguns milhares de servidores públicos ao longo de muitos anos contribuíram para a Previdência. E quando criado o IPASP, essa diferença não voltou para os cofres, para o IPASP. Nós seremos o primeiro a lutar muito para que a compensação previdenciária seja uma das alternativas e as demais soluções têm que ser dialogadas com os servidores. O IPASP é dos servidores. Por isso que qualquer decisão do IPASP tem que passar pela decisão dos servidores, não pela cabeça do prefeito. Isso é muito importante. Isso para mim é decisivo. E é bom dizer, para não ter nenhuma dúvida, o IPASP, ele tem 30 anos para regularizar essa questão. Nós não vamos deixar para daqui a 30 anos, temos que ter responsabilidade. Não vamos tocar com a barriga, porque essa questão ela já tem um bom tempo. Já poderia ter tomado algumas atitudes, não foi tomada nenhuma atitude ainda. Nós estaremos, a partir já de janeiro, constituindo uma comissão paritária de servidores e da própria gestão para tratar desse assunto com responsabilidade. Mas uma coisa eu quero afirmar, nós não podemos prejudicar ou precarizar ainda mais a situação dos servidores. Tem que achar alternativas, mas essas alternativas não podem ser, de novo, no bolso do servidor, como aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. O senhor tem até 1 minuto, candidato Rodrigo. Nas oportunidades que eu tenho tido de me manifestar sobre o assunto, eu sempre digo que a discussão para a solução do IPASP passa necessariamente pela discussão com os servidores, com todos aqueles que têm no IPASP o seu futuro. Então não vai ser diferente, a gente tem que discutir, amadurecer todas as questões que o IPASP precisa superar, vai ser através do diálogo, através da troca, através da compreensão de todos nós, quer como gestores, mas principalmente com os nossos servidores, que vão ser, em última instância, os afetados por toda e qualquer alteração que for feita no IPASP. Então, o diálogo, nesse momento, é mais do que nunca essencial para que a gente possa evoluir. Muito obrigado. A próxima, 4ª pergunta, pela coordenadora Silvane Batista. Boa noite. Tivemos avanços consideráveis, desde a implementação do plano de carreira em 2003, que garantiu avanços em níveis e classes. Passaram-se mais de 20 anos, os tempos são outros. Não acreditamos que ele deva estar congelado, mas também não estamos dispostos a perder direitos. Se porventura houver necessidade de alterações no plano de carreira, os senhores candidatos se comprometem a ouvir o sindicato e a sua categoria, possibilitando uma participação ativa e não figurativa? Candidato Rodrigo, o senhor tem até 2 minutos e 30. Bom, na nossa fala inicial a gente já falou que tem um compromisso com todos os nossos professores, com toda a classe da educação com relação ao plano de carreira. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Algum das senhoras, alguns dos senhores tem doutorado? Tem. Tem gente que está fazendo doutorado. Tem doutorado, estão fazendo doutorado, ok. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, hoje, no plano de carreira atual, qualquer professor com doutorado não experimenta nenhum avanço na carreira. É disso que nós estamos falando. O plano de carreira precisa evoluir para contemplar casos como esse, de professores que têm um doutorado e que aí avancem na carreira. A hora atividade, por exemplo, no atual plano de carreira,
prevê 20%. Nós temos que adequá-lo para 1/3 da carga horária. Isso é evoluir com relação ao plano de carreira. É isso que nós estamos tratando, é isso que nós estamos fazendo referência. Nós não vamos, de forma alguma, tomar qualquer medida que venha a prejudicar, como foi divulgado aí de forma de trazer desinformação para a classe dos professores. Nós vamos sim aprimorá-lo, qualificá-lo e vamos tratar sempre isso dialogando com a classe, tanto em todas as questões, mas a ideia é sempre evoluir, é sempre ir para frente, nunca retirar os direitos que foram conquistados pelos professores através do seu plano de carreira, e sim somente adaptá-lo para aquilo que hoje a legislação ou as necessidades exigem. Muito obrigado. Só para avisar. Bom, gente, primeiro que o plano de carreira, ele é um compromisso que sempre, nós temos um compromisso de sempre manter e fortalecer. Qualquer tipo de mudança, ele só pode ser mudado para melhor e não para recuar. Esse é o primeiro ponto, e toda a discussão tem que passar numa grande discussão com o magistério. Não pode ser simplesmente uma decisão. Segundo, eu tenho preocupação com o plano de carreira, porque, na verdade, gato escaldado tem medo d'água, porque a mesma linhagem política do candidato que está agora comigo é a mesma do governo do Estado. E o discurso do governo do Estado é que não mexia no plano de carreira, jurou de pé junto e acabou mudando e transformou o magistério do Estado numa precariedade total. Então fique atento. Nós teremos ainda mais 2 coordenadoras. A quinta pergunta com a coordenadora Selma Pietzak, por favor. Boa noite. A lei do piso nacional tem 16 anos e nunca foi implementada na íntegra no nosso município. Quando recebemos o piso no primeiro nível, não tínhamos a hora-atividade. Hoje estamos avançando na hora-atividade, mas a gestão tem aplicado o piso no segundo nível da carreira e não no primeiro nível, como determina a lei do piso. Qual o seu compromisso com a aplicação integral da lei do piso nacional? Candidato Valdeci tem até 2 minutos e 30, por favor. Gente, primeiro o piso é uma conquista muito importante e que deve ser defendida permanentemente. Nós queremos aqui reafirmar o nosso compromisso de cumprir o piso, de que nós possamos ter prioridade do nosso governo com o piso integral e, mais do que isso, ela seja uma questão de remuneração e que o piso não seja o teto. E que a gente possa ter o piso como piso, verdadeiramente, porque senão a gente maqueia. Na verdade, o piso, que foi uma grande conquista, da forma que muitos lugares estão sendo implementados, ele não é real, ele não cumpre aquilo que a lei determina. Então nós vamos, logicamente, cumprir o piso, nós vamos ser parceiro para discutir todas as questões. Também acho que é importante essa questão da hora-atividade, de 1/3 da carga horária, ela vai ser fundamental para o planejamento das atividades. Isso não pode ser descontado, na minha avaliação, pelo contrário. Então o piso é uma conquista sagrada, que vocês, enquanto educadores, lutaram, sei lá quantos anos, 60, 70, 80 anos, para ter essa conquista. Ela não pode, de hipótese alguma, ser maquiada. Então nós vamos cumprir rigorosamente o piso e discutir todas as demais questões que estão relacionadas com o piso. O piso, ele é piso, e todas as outras conquistas têm que ser acima do piso. O piso não pode ser teto. Esse é o nosso compromisso. Obrigado. Candidato Rodrigo, vai ter até 1 minuto. Por favor, seu tempo. Bom, com relação à hora-atividade, eu acho que eu já tive a oportunidade de fazer referência anteriormente, e nós avançamos muito, nós estamos assim a pouco para a gente poder trazer a integralidade da implementação da hora-atividade, que é uma conquista,
que eu acredito que nós construímos isso ao longo desta gestão e a gente vai concretizar isso de forma muito breve. Com relação ao piso, né, nós temos hoje, dentro do nosso nível 1, o nível que trata do magistério, que é do ensino médio, né? Os nossos professores hoje, todos eles que têm já o 3º grau, eles já entram no nível 2. E a partir daí, através da sua titulação e através das suas classes, começam a ascender na sua carreira, na sua questão financeira. Então a gente atende. Obrigado. Agora, a coordenadora Deise da Silva faz a sexta e última pergunta. Ok. A participação como um fundamento de construção e sustentáculo da democracia vem sendo esvaziada em muitos processos. Na sua gestão, a relação com o movimento sindical terá receptividade para agendas necessárias? Projetos enviados do Legislativo terão tempo hábil para as necessárias discussões e possíveis ajustes? Candidato Rodrigo tem até 2 minutos e 30. Eu acho que a nossa relação com o sindicato ela vai ter, a partir da nossa gestão do ano que vem, uma condição de ser mais madura e de nós estabelecermos desde já alguns compromissos, como, por exemplo, de nós nos reunirmos em todos os meses de janeiro, que é o mês base da categoria, para que nós a partir daí, começarmos a discutir a questão do reajuste salarial e todas as questões ligadas a isso. Nós já criamos espaços que são espaços importantes de diálogo e de aprimoramento, como as paradas formativas, que é onde os nossos professores, uma vez por mês, têm a possibilidade de dialogar entre si, dialogar com a gestão da Secretaria de Saúde, e isso a gente vai manter e ampliar cada vez mais. Tem o Núcleo Fortes também, que é uma possibilidade de formação e desenvolvimento que a gente vai ampliar e consolidar através de uma sede própria. Tudo isso a gente vai conseguir avançar de uma forma consistente. E, com certeza, o sindicato, como a instituição, a entidade que representa os professores, terá sempre as portas abertas e também, da mesma forma, faço aqui um compromisso de nós termos um calendário pré-definido, periódico, de encontros. Logicamente, sempre quando houver necessidade, se fará encontros extraordinários, mas a gente pode estabelecer de forma já calendarizada encontros entre a gestão do sindicato e a prefeitura, o prefeito, a vice-prefeito, a secretária de Educação junto. Esse é o nosso compromisso com o sindicato dos professores do município. Muito obrigado. Acionar o cronômetro e o candidato Valdeci tem até 1 minuto. Por favor. Olha, gente, eu estou aqui até imaginando, eu ouvindo o candidato Rodrigo falar, quem não é daqui ou não conhece, chegasse hoje aqui em Santa Maria, vai achar que ele é candidato pela primeira vez, que ele nunca esteve no governo, que ele não participa de um governo que está há 8 anos em Santa Maria, porque eu vou fazer. Por que não fez? Por que não fez? Só agora que vai fazer? Nós somos oriundo do movimento sindical e sabemos muito bem dialogar, negociar, sentar permanentemente em toda e qualquer discussão. Eu já tive num período como prefeito, inclusive, tensões muito fortes com o sindicato, mas nunca deixei de dialogar, nunca deixei de sentar. Eu acho que isso é fundamental. Eu tive 8 anos de experiência, hoje estou muito mais preparado, muito mais tranquilo, tenho muito mais tranquilidade de dialogar com qualquer que seja. Por isso, gente, nós estamos totalmente à disposição para fazer diálogo desde agora. Nesta última etapa do encontro, cada candidato terá até 2 minutos e meio para responder a pergunta: por que os professores devem votar no candidato? Segue a ordem definida pelo sorteio inicial do bloco. Começou com o candidato Valdeci. Até 2 minutos e meio.
Gente, primeiro eu queria parabenizar aqui o Simprosme pelo debate, parabenizar todos que aqui estiveram. Eu digo o seguinte, eu digo muito tranquilamente, eu tive 8 anos de governo. Certamente os 8 anos tivemos erros e acertos, mas foi muito mais acertos do que erros. Mas uma coisa nós não abrimos mão, foi lá no nosso governo que essa categoria, que sempre foi sofrida, que tinha salário parcelado, que tinha salário atrasado, a maioria inclusive se endividou com o Banrisul naquela época, depois do meu governo, nunca mais teve esse tipo de dificuldade. Nunca mais teve um dia de salário atrasado, nunca mais teve um 13º atrasado, que chegava a ter 16 anos que tinha o 13º atrasado nessa cidade. Mais do que isso, o plano de carreira foi uma conquista de vocês, ele é um plano de carreira que está dentro daquilo que foi uma marca histórica da nossa gestão na construção coletiva junto com vocês. Então, cada um e cada uma aqui, nós democraticamente tem a liberdade e o direito de optar por um candidato. No primeiro turno tinha 7 opções, agora só tem uma. A continuidade de um governo de 8 anos, que agora aqui diz que vai fazer tudo o que vocês perguntaram aqui, ele diz que vai fazer. Pouca coisa foi feita. Bom, se 8 anos não foi feito, não vai ser agora em 4 que vai ser feito. E eu quero dizer com muito respeito que eu tenho. Eu acho que a experiência, o diálogo, a forma que eu sempre tratei todo servidor da cidade, do município, vocês enquanto educadores, porque eu acho que a educação ela é fundamental, é prioridade, não é só no discurso. O Rodrigo falou aqui várias vezes no discurso. A minha fala é uma fala que dialoga, que conversa, que fala aquilo que nós fizemos, aquilo que nós construímos, aquilo que nós executamos. Eu não estou fazendo discurso nenhum aqui. E não estou prometendo nada que não seja aquilo que nós defendemos, aquilo que nós construímos coletivamente, que temos que ampliar. Então, na nossa concepção, junto, eu e o Dr. Farré, temos absolutamente preparado para que, a partir de janeiro do ano que vem, a gente possa verdadeiramente, nessa cidade, construir um governo democrático para valer, popular. Então, agradeço a todos vocês, se assim entenderem, dia 27 a 13. Candidato Rodrigo, seus 2 minutos e meio finais, por favor. Bom, quero novamente agradecer aqui ao sindicato pelo convite, pela possibilidade desse diálogo. Dizer que eu acho que a gente já deu provas do que a gente fez e fará e continuará fazendo pela educação do nosso município. Do respeito que nós temos pelos professores, pela construção que nós fizemos. Ok, tem situações ideológicas, a gente respeita, faz parte do contexto, isto é da democracia, a gente está aqui para respeitar a democracia. O que o deputado Valdeci se refere, e fez várias menções, ele parece que esquece que nos 8 anos de governo dele, teve início de ano letivo que não tinha professores. Teve situações que não tinha merendeira, teve situações que faltou alimento para as crianças dentro da escola. Quer dizer, isso ele acaba esquecendo e dizendo que foi as 1000 maravilhas os 8 anos de governo dele frente à educação. Teve também, na sequência, mais 8 anos que o atual vice dele era vice-prefeito, que também pouco fez. Problemas da educação são problemas antigos, não são problemas de agora, não são problemas de 8 anos. Nós estamos, sim, resolvendo problemas que vieram lá de trás, da época do Valdeci, da época do Farré. E a gente está resolvendo, a gente está conseguindo avançar. E é isso que a gente se propõe a continuar fazendo, a avançar na educação com muita responsabilidade, como a gente tem feito até agora. E a gente vai avançar, sim, com certeza, com a ajuda de todos vocês. E a gente vai ser um governo para todos, para quem nos apoia, para quem não nos apoia, para quem é da esquerda, para quem é da direita. A gente vai governar para todos os santamarienses, para todos os professores. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Convidados. Convido a coordenadora de comunicação do Simprosme, Selma Pietzak, para uma fala de encerramento em nome da entidade. Por favor.
Bom, colegas, candidatos, terminamos esse momento que eu considero bastante rico, um momento em que a gente pode olhar mais de perto como vocês estão olhando para a educação. Embora a gente acompanhe outros debates na imprensa, lá é tão geral. E aqui a gente pôde tratar de questões bastante específicas que dizem respeito à nossa categoria, que dizem respeito à educação. Então nós agradecemos imensamente a presença de vocês nesse momento, terem esclarecido esses pontos para nós, os compromissos que vocês assumiram conosco, não esqueceremos. Agradecemos também a presença de todos aqueles que vieram neste momento acompanhar esse momento que foi o segundo momento de diálogo dos candidatos com o sindicato. Isso porque o primeiro momento foi a entrega de um documento que a coordenação sindical entregou aos 7 que concorreram no primeiro turno. Então esse é o segundo momento. E nós queremos dizer, olhando para o senhor Rodrigo Décio, para o senhor Valdeci de Oliveira, que independente do qual de vocês dois estiverem à frente da prefeitura no próximo ano, esse mesmo diálogo a gente quer ter nesses anos que seguem. Porque é assim que a gente constrói a educação de Santa Maria. E é assim que a gente quer poder participar e manter o diálogo com quem estiver administrando essa cidade. Muito obrigada. Obrigado, coordenadora Selma. Cumprimentos. Obrigado, Jéssica Democrático. Doutores, algum acréscimo, algum registro? Sem acréscimos, muito obrigado a todos em nome da coordenação.